Boa tarde. Seguindo a programação das atividades do segundo módulo presencial de formação continuada, reforma trabalhista e os desafios para a Justiça do Trabalho, será oferecido agora o minicurso Acesso à Justiça e Efetividade da Reforma Processual Trabalhista. Para dar início às atividades, convido para compor a mesa de abertura do segundo minicurso deste segundo módulo de formação continuada 2018, o excelentíssimo juiz do trabalho da 10ª Região, Antônio Humberto de Souza Júnior. Passo a palavra ao desembargador do Trabalho, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Roberto Basilone Leite. Quero dar as boas-vindas ao professor Antônio Humberto, embora seja conhecido de quase todos. Eu vou relembrar aqui uma parte do currículo do professor Antônio Humberto. Juiz do Trabalho convocado desde 2015 para atuar no TRT da 10ª Região, conselheiro do CNJ, professor universitário, coordenador dos cursos de especialização em Direito e Processo do Trabalho do Instituto Brasiliense de Direito Público, em Brasília, da Faculdade ATAM, em Brasília, em Goiânia, autor de inúmeros artigos em periódicos, coletâneas, livros, dentre os quais O Supremo Tribunal e as Questões Políticas, O Novo Direito do Trabalho Doméstico, Reforma Trabalhista, e etc. O currículo prossegue. O Reinaldo me avisou agora há pouco que o professor também atualmente é o locutor oficial do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, né? Então, nós vamos passar agora para o segundo momento do nosso segundo módulo, focando mais as questões, então, processuais da reforma. Então, sendo assim, eu agradeço muito pela disponibilidade do professor em preparar se dispor a preparar esse minicurso num formato um pouco diferente, que especialmente para nós, né, para o Tribunal de Santa Catarina. Nós ficamos muito honrados, muito felizes, muito gratos por essa disposição, por esse deferimento, né, de Vossa Excelência. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao professor e pedindo licença para eu me postar ali no meu lugar de aluno. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Santa Catarina. É a primeira vez que eu venho a Florianópolis a trabalho, mas um trabalho que, para mim, é muito prazeroso. Eu sou, muito antes de ser juiz do trabalho, já era professor, bem novo, e ainda mais poder conectar minhas duas grandes paixões, não é? Que é dar aula e ser juiz, e fazer isso entre estudiosos, operadores, colegas, servidores, alunos, estudantes, que, tanto quanto eu, com certeza, não é, têm passado aí alguns meses nessa necessária e inevitável reflexão sobre um mundo enorme de novidades que a chegada da Lei 13.467 nos trouxe, não é? A ideia desse curso, portanto, é procurarmos fazer um passeio pelo universo da Lei 13.467 sob a perspectiva processual. Não é por isso que eu fiz a brincadeira de falar em reforma processual, porque fala-se muito em reforma trabalhista, e a expressão, a rigor, daria a entender que a Lei 13.467 só tangenciou assuntos de direito material, que foram tratados
pelo colega Francisco Rossal, não é? No módulo anterior, dessa semana. Mas há também uma gigante transformação, ou pelo menos uma tentativa de transformação, e é isso que nós vamos procurar entender, no plano do processo. E a ideia, então, é trabalharmos nisso. Não é? Eu vou primeiro falar rapidamente qual é a metodologia que eu programei para esse curso. Eu vou fazer uma exposição preliminar, estabelecendo, digamos, alguns marcos teóricos, algumas premissas com as quais me parece importante que nós possamos articular as ideias e reflexões em torno dos dispositivos novos em termos processuais na Lei 13.467. Após essa abordagem, eu não sei se o pessoal de apoio da escola já fez a distribuição, e se puder fazer, já pode fazer agora, sem problema. Vai ser distribuído um questionário para os senhores, por enquanto vão só receber, não precisa fazer nada com ele. Mas a ideia qual é? A ideia é, quando eu deflagrar o momento, os senhores se reunirem de forma bem tranquila, em grupos de 4, de preferência, e discutirem por 10 ou 15 minutos as afirmações de uma das questões. Nós vamos distribuir aqui, aleatoriamente, uma questão para cada quarteto, não é? E esse quarteto ele vai voltar ao longo da nossa exposição, cada grupo vai se posicionar publicamente aqui em relação às indagações que foram feitas a ele naquela pergunta que foi destinada. Então, por exemplo, pergunta número 2, é o grupo do Reinaldo. Então, alguém do grupo do Reinaldo vem aqui à frente e faz uma breve exposição de 2, 3 minutos sobre as afirmações, naquilo que concordaram ou não concordaram. Em várias perguntas eu deixo linhas em branco, porque pode ser que as pessoas pensem em outras possibilidades, e, a partir daí, e isso é claro que é direcionado em termos dos conteúdos, são 10 conteúdos, a partir daí eu vou procurar fazer comentários a essas respostas e entrosando, interagindo essas respostas com aquilo que eu planejei para transmitir para os senhores em relação a cada um desses temas. Como disse, eu dividi o curso em 10 grandes temas, que são acesso à justiça, que é basicamente tratar da questão da gratuidade, que acho que talvez seja o assunto que mais tem nos perturbado, né, de imediato, porque ela tem uma repercussão muito grande sobre tudo, e inclusive em relação à movimentação processual da Justiça do Trabalho, a questão dos honorários advocatícios, a questão dos honorários periciais, a necessidade de liquidação da petição inicial, de formação do litisconsórcio necessário em ações de invalidação de norma coletiva, o novo tratamento dado pela CLT à figura da revelia, as novidades em relação à defesa do reclamado, as novidades em relação à produção de provas, os poderes judicionais do juízo do trabalho, em que eu pincei diversos dispositivos, porque a CLT tem essa característica, embora ela tenha, como todos sabemos, um título inteiro tratando de processo do trabalho, nós encontramos em outros espaços normativos da própria CLT dispositivos que dizem respeito diretamente com a atividade jurisdicional. Não é? Se lembrarmos, por exemplo, do artigo 467, ele está lá incrustado nas regras sobre salário e remuneração, e trata de uma penalidade, que é uma penalidade nitidamente processual. Portanto, ali, pontualmente, eu tenho regra processual. Então, nós vamos discutir, dentro desse tópico, sobre essas novidades que estão um pouco espalhadas e com uma clara intenção de certa forma, de parametrizar, para não dizer enrijecer, a atividade jurisdicional do juízo do trabalho. Então, vamos conversar sobre essas possibilidades ou impossibilidades, falar também sobre a execução, que temos diversas novidades pontuais sobre a execução, e, ao final, algumas reflexões sobre o direito intertemporal, porque, a depender da movimentação de cada vara do trabalho ou tribunal, ainda hoje são questões que ainda têm suscitado dúvidas, não é? Sobre quais os dispositivos se aplicam aos processos antigos, quais não se aplicam, e é em torno disso, então, que orbita a nossa preocupação. Então, esses são os 10 temas
sobre os quais as 35 questões que estão colocadas aí e que não vão ser respondidas todas, é só uma por grupo, não precisa se assustar. Eu apenas quis passar o material para que vocês tivessem uma ideia geral de tudo aquilo que vai ser discutido. Bom, então, feita essa rápida apresentação do nosso plano de voo, me parece importante fazer uma breve introdução sobre aquilo que eu estou chamando de premissas operacionais de interpretação e aplicação da reforma processual trabalhista. Não me parece produtivo e nem coerente que se comece a ler, interpretar e aplicar a legislação, uma legislação nova, sem antes termos consciência daquilo que estamos a fazer. Não é? E me parece que algumas ideias são essenciais para essa atividade hermenêutica. Em primeiro lugar, é preciso, evidentemente, não ignorar a existência de um regramento novo dentro da CLT. Não é? Eu apenas me permito a não aderir a certos rótulos, como, por exemplo, modernização da legislação trabalhista, que algumas pessoas, sobretudo no âmbito do Poder Executivo, adotam com alguma frequência. Ou falar em nova CLT. Isso também me parece uma completa aberração. Embora seja verdade que a Lei 13.467 ela alterou de forma inédita, em termos de volume de mudanças, o texto de 43, é inegável que ainda temos a CLT com uma espinha dorsal, sobretudo principiológica, intacta, tanto no plano do direito material quanto no plano do direito processual. Mas não podemos simplesmente dizer que nada mudou. Evidentemente que há uma perspectiva de alteração profunda e o que precisamos verificar é qual realmente a dimensão ou a extensão dessas alterações. Então, esse me parece um primeiro ponto. Né? A Lei 13.467 veio, tivemos aquele solavanco da medida provisória 808, que alterava, inclusive, algumas questões processuais, de forma até, do ponto de vista formal, pelo menos inconstitucional, porque a Constituição Federal diz que não posso ter medida provisória em matéria constitucional, mas, curiosamente, alterava até para melhor, como na questão do dano moral, alterando o parâmetro, né, de fixação das faixas de valores de dano moral. Então, esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo em que eu não posso desconhecer a chegada de uma novidade, eu também não devo ignorar a existência de velhos princípios, não é, e regras processuais persistentes. Quer dizer, nós temos uma construção doutrinária que não é só nacional, mas a nossa é muito importante. Aliás, o Brasil é reconhecidamente o país com a maior produção bibliográfica em matéria de processo do trabalho. Não é? E é preciso assinalar de forma muito clara que os vetores principiológicos do processo do trabalho podem sofrer alguma mitigação em alguns momentos, por conta das regras novas, mas eu não posso dizer que eles foram completamente reestruturados, reformulados ou banidos do processo do trabalho. E isso seria até uma tarefa talvez impossível do legislador reformista, porque essas ideias, muitas delas vanguardistas no texto de 43, são ideias abrigadas, inclusive, no texto constitucional, como a ideia de duração razoável do processo, a ideia de efetividade do acesso à justiça, a ideia da gratuidade, da facilidade de acesso, a noção do valor social do trabalho, a importância do valor social do trabalho, que se conecta também na questão do processo. E eu vou procurar, então, insistir muito nesse ponto, né, de que, seja de propósito, seja acidentalmente, a legislação reformista não mexeu em praticamente nada de estrutura principiológica e, sobretudo, em matéria processual. E isso implica não ignorar a finalidade do processo do trabalho. Só existe um processo especial, chamado processo do trabalho, porque se identificou há muito tempo a necessidade de um sistema de justiça concebido exatamente para a resolução desse tipo especial de conflito.
E essa necessidade decola, não é? Da natureza prevalente dos créditos que são discutidos nesses processos, que são créditos de natureza alimentar. Por serem créditos de natureza alimentar, a sua satisfação, quando reconhecidos judicialmente, há de ser a mais rápida possível, exatamente porque essa expressão alimentar ela não é um adjetivo em vão, não é uma mera retórica. A ideia é de que, de fato, para muitos dos trabalhadores que vão à Justiça do Trabalho, aquele valor que eles imaginam ter direito a receber vai servir, muitas vezes, para suprimento de necessidades absolutamente imediatas e urgentes. É até curioso, não é, notar que, na CLT, nós não temos, a não ser algumas regrinhas lá sobre liminares no 659, não temos a figura da tutela de urgência. Talvez porque, na lógica do processo do trabalho, tudo é urgente. Por isso, os prazos nossos, por exemplo, para audiência, são tão curtos em comparação ao que temos no processo civil. Então, isso é importante. Qualquer interpretação que se dê às regras de processo deve levar em consideração isso. E me parece que todas as vezes em que surgirem alternativas hermenêuticas, ou seja, opções de interpretação igualmente extraíveis do texto legal, essa consideração, essa articulação com a interpretação teleológica me parece essencial, sob pena de frustrarmos completamente a própria existência do processo do trabalho. Não é? Se não for para isso, realmente o processo do trabalho não faria mais nenhum sentido, era melhor revogar todas, ao invés de reformar, seria melhor simplesmente revogar todo o conjunto de dispositivos e deixarmos completamente nas mãos do processo civil. Não é? E também, evidentemente, se envolve a absoluta reverência às garantias fundamentais dos litigantes em juízo, que estão programadas no texto constitucional. Em primeiro lugar, acima de tudo, o acesso à justiça. Não é? A ideia de que os tribunais não podem fechar as suas portas àquele que se imagine lesado. Isso, inclusive, no plano da gratuidade, porque se eu estabeleço, ou se eu divulgo a ideia de que os tribunais estão abertos, mas crio barreiras financeiras, nós voltamos aí a algumas décadas, não é? Lembrando aí do estudo famoso do professor Mauro Capelletti e o professor Brian Gart, em que estaremos reconstruindo a chamada primeira barreira que foi rompida, não é? Na modernização que o Poder Judiciário sofreu no Estado contemporâneo. Não é? Então, esse é um aspecto também muito importante, e é o primeiro aspecto que nós vamos tocar na nossa exposição, que é exatamente falar sobre o acesso à justiça na perspectiva da gratuidade e os abalos que essas duas ideias sofrerão, não é? Com a chegada da Lei 13.467. Também a ideia fundamental da brevidade da entrega da prestação jurisdicional, que é uma ideia genericamente lançada na Constituição Federal, mas, como sabemos, ela tem tonalidades ou pesos completamente diferentes em relação aos diversos ramos do Poder Judiciário. Aliás, é interessante notar como as palavras são, muitas vezes, de forma muito adequada, utilizadas. Não é? A Constituição, e agora o novo CPC, fala em duração razoável do processo. Nós adotamos uma fórmula mais singela e mais enfática. O artigo 765 fala em rápida solução dos litígios. Rápida transparece uma ideia mais forte, de maior brevidade, do que simplesmente duração razoável do processo. Porque, na ideia, quando eu coloco a ideia de duração razoável, significa dizer que não pode haver muita pressa. Eu preciso respeitar ao máximo o contraditório, o devido processo legal, e essa ideia ela é, no mínimo, mitigada, pelo menos no discurso normativo que a CLT emprega desde a sua edição inicial. Claro que também não posso ignorar a ideia de contraditório e ampla defesa, e aqui é justo ponderar que algumas mudanças da Lei 3.467 me parece que vieram para equilibrar algumas coisas que sempre me pareceram um pouco estranhas. E dou um exemplo muito simples: a ideia de que eu concedo justiça gratuita a pessoas naturais,
Mas, se elas estiverem no posto de empregadores num processo, essa gratuidade que eu asseguro a elas, no plano anterior, da 13.467, não assegurava a elas a isenção do depósito recursal. Era uma solução quase cínica da jurisprudência. Eu vou dispensá-lo das custas, que tem um valor muito menor, mas vou exigir-lhe o recolhimento do depósito recursal, que financeiramente é muito mais oneroso, não é? Então, em alguns aspectos, vamos verificar que a reforma também procura trabalhar essa ideia de um certo equilíbrio, não é? Ainda que por uma inspiração um tanto quanto tortuosa e até criticável, porque também é muito fácil perceber, em diversos dispositivos, tanto no plano material quanto no plano processual, que a reforma trabalhista ela se traduz também, em boa medida, como uma espécie de acerto de contas com a jurisprudência, sobretudo do Tribunal Superior do Trabalho, não é? Em vários aspectos, as normas foram concebidas para superar naquilo que alguns autores já chamaram em outros momentos de correção legislativa de erros judiciários, né? Como eu não posso, como Poder Legislativo, eu não posso revisar as decisões dos juízes, eu faço isso de uma forma mais sutil e indireta. Eu altero a legislação de tal forma que não dê àquele juiz espaço para continuar decidindo daquela forma, não é? E também a ideia, é claro, de devido processo legal, que é uma ideia absolutamente fundamental, essencial em todo esse composto. E, exatamente porque essa operação é uma operação complexa, porque ela envolve, como eu disse, um conjunto importante de normas processuais, um conjunto numeroso, é evidente que a tarefa fundamental para delineamento do exato alcance de todas essas disposições, e aqui eu vou, claro, me manter no plano processual, porque esse é o objeto da nossa conversa, será crucial o papel exercido pela jurisprudência. E jurisprudência aqui, entendam, a jurisprudência em sentido amplíssimo, começando, é claro, pelos juízes de primeiro grau, que são aqueles que primeiro normalmente estarão decidindo questões processuais decorrentes da nova legislação, não é? Seremos os juízes, os desembargadores, os ministros do TST e os ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Que estaremos construindo juntamente, claro, com o Ministério Público do Trabalho e com os advogados, porque também caberá aos advogados a importante tarefa de suscitar, de instigar, de provocar novas leituras, não é? ou outras alternativas interpretativas, de tal modo que, eu não tenho dúvida nenhuma, por mais que nos esforcemos a refletir, a raciocinar, a estudar, a pesquisar, a definição de muitas coisas que se retiram do texto da CLT, em relação à Lei 13.467, muitas coisas demorarão muito tempo até que tenhamos uma sinalização mais clara, não é? A não ser, é claro, em situações muito excepcionais, como, por exemplo, essa questão da ADIM 5766, em que o Supremo foi provocado a decidir de imediato sobre uma questão que envolve alguns pontos da reforma, e, nesse caso, como o pronunciamento do Supremo tem eficácia vinculante, e em relação a todos nós, não é? É claro que, nesse caso, essa discussão, talvez, se o julgamento for retomado logo e concluído logo, talvez vá ser encerrado em alguns aspectos. E isso inclui também, não é, aquilo que o Ronald Dworkin chama de romance em cadeia. O direito é isso, não é? O direito é um grande livro em que cada um de nós, estudiosos, intérpretes e aplicadores do direito, não é, escrevemos. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, não importa se para a cabeça de um para retroceder e na cabeça de outro para avançar, mas todos nós compomos, não é, essa obra coletiva chamada direito, não é? E, no caso da reforma trabalhista, isso me parece fundamental, não é? É evidente que, na lógica do judiciário, muitas das coisas acabam se resolvendo por um princípio que
se aproxima do princípio da maioria, mas não é bem assim. Porque, como nós temos instâncias judiciais, o princípio da maioria ele é um princípio um tanto quanto ilusório. Ele é a maioria a depender do grau de jurisdição em que você esteja. Pode ser que, por exemplo, um contingente de 95% dos juízes do trabalho, não é? De primeiro grau aqui de Santa Catarina, confira uma leitura a determinado dispositivo num sentido, e o tribunal, por todas as suas turmas, decida exatamente o oposto. Não é? Isso faz parte. Mas é exatamente dessa troca de ideias advindas da argumentação, da fundamentação, das discussões, dos debates dentro e fora dos autos, inclusive pela escola judicial, que é um espaço privilegiado para isso, evidentemente, é que teremos aí a possível construção de um sentido, não é? Mais ou menos homogêneo, daqui a algum tempo, sobre o exato alcance dessas disposições da reforma. Não é? Então, isso me parece extremamente importante. E lembrando também que esse diálogo ele não é só feito entre os operadores, mas é fundamental também dialogar com as próprias fontes. E a reforma traz algumas questões muito interessantes, porque até hoje nós nos acostumamos a fazer um diálogo com leis fora da legislação processual trabalhista para completá-la. Mas vamos verificar agora que há diversos momentos em que talvez possamos cogitar de uma aplicação analógica para resolver certos problemas dentro da própria CLT. Não é? Dou um exemplo bem simples. O CPC estabelece que a suspensão de exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita, mantendo uma tradição da Lei 1060, é de 5 anos. Não é? A CLT só fala sobre isso quando fala dos honorários advocatícios. Lá no parágrafo 4º do artigo 791, está dito que esse prazo é reduzido. O prazo é de 2 anos. E aí vem a pergunta, que não quer calar. Para as custas e para os honorários periciais e outras despesas, qual o prazo mais razoável de se adotar? O prazo do CPC, numa aplicação supletiva, porque está autorizado pelo artigo 15, ou uma aplicação de um critério estabelecido pela própria CLT, que talvez seja mais adequado, exatamente porque voltado às peculiaridades do processo. Não é? Então, até nisso, a Lei 13.467 ela acaba instigando novos desafios que nós não tínhamos antes. A possibilidade de usarmos regras da própria CLT para atender a certas necessidades de suprimento de lacunas do processo do trabalho. Não é? Então, essas me parecem algumas premissas fundamentais. Eu prometi para o desembargador Roberto que falaria brevemente, não é? Foi anunciado que, no intervalo, faremos o lançamento da segunda edição do nosso livro sobre a reforma. Eu falei aqui rapidamente. Esse livro sobre a reforma parte dessas premissas, basicamente. E eu tenho só duas colocações a fazer em relação a eles. Uma de ordem prática e outra de ordem histórica. De ordem prática, é que esse livro foi editado antes da caducidade da medida provisória 808. Mas, intencionalmente, quando nós elaboramos a segunda edição, receosos de que isso fosse acontecer e temerosos da perda do trabalho, nós optamos por fazer algo que acabou se mostrando interessante ao final. Os comentários da medida provisória estão em textos à parte dentro do livro, em textos coloridos. É fácil guardar. Eu só não sei por que, na segunda tiragem, o que era para ser vermelho ficou azul. Não foi nada partidário ou coisa que o valha. Foi algum detalhe técnico lá. Mas o livro ele está atualizado sem misturar, sem mesclar aquilo que a medida provisória 808 trouxe e que agora desapareceu, com aquilo que a Lei 13.467 instituiu. Tá? Então, quem tiver oportunidade e quiser dar uma olhada, eu acho que vocês vão gostar do resultado. E o segundo aspecto é uma questão histórica que nós todos, os 4 que fizemos os livros, fazemos questão sempre de divulgar quando falamos do livro. Né? Esse livro tem um método de confecção muito próprio. São 4 autores, mas que não são 4 autores que se distribuíram tarefas e cada um escreveu algo que foi juntado numa obra completa sobre os comentários da reforma.
Ao contrário, ele foi escrito, discutido, revisado, criticado pelos 4 em cada linha que vocês vão encontrar. Então, é um livro realmente coletivo na sua acepção mais pura, né, de confecção. E, curiosamente, com consensos. Né? Foram pouquíssimos momentos de dissenso, e todos eles foram contornados também pela argumentação. Então, acho que vocês vão gostar, e eu faço esse breve relato, só porque no intervalo a gente vai fazer o lançamento, e eu não queria deixar de passar a oportunidade. Bom, como eu tinha dito, essa era a primeira parte que eu queria fincar com vocês, em termos de premissas, e eu gostaria agora, então, que os senhores pudessem se organizar em grupos de até 4, depende da posição, pode ser 3, não tem nenhum problema, se quiser fazer sozinho também não há problema. Eu só preciso distribuir até 35 questões, tá? Para que eu possa depois retomar esse trabalho. Vou dar 2 minutinhos para vocês organizarem os grupos e eu vou espalhando as questões, tá bom? Aqui já passei para vocês, né? Gente, a partir de agora, por favor, 10 minutos, tá? Para a questão que eu passei para vocês. Já elejam entre vocês um relator, por favor, alguém que vai lá na frente para falar. São várias afirmações, algumas estão contraditórias, outras são complementares. Vocês vão falar aquilo que vocês acham como verdadeiro, aquilo que vocês acham como falso. Tá? Sem preocupação de ter uma certa. Podem estar todas certas, todas erradas. Tempo. Tempo esgotado. Vamos começar então, gente? Eu vou convidar, então, o grupo da questão número 1, por favor. Acesso à justiça. Questão número 1. Por favor, gente, vamos retomar? Então, como eu disse, eu vou chamar o número da questão e eu gostaria, então, que se apresentasse sem vergonha, sem hífen, é claro, né? Sem vergonha, e faz uma breve exposição de 2 ou 3 minutos sobre o questionário passado. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Crispim. Eu sou advogado e aluno da Matra. E o questionamento que foi incumbido ao nosso grupo é o questionamento número 1. Se a supressão da referência à declaração de pobreza no texto novo do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT e a concomitante exigência de comprovação da insuficiência de recursos com o acréscimo do parágrafo 4º é juridicamente significante. É juridicamente significativa. Nós tivemos um consenso com relação a essa resposta, atribuindo a letra B, atribuindo a resposta não, porque na própria propositura da ação, antes mesmo da reforma trabalhista, ela já vinha instruída com alguns documentos, sejam eles a carteira de trabalho, o próprio demonstrativo de pagamento e a declaração de hipossuficiência. E nós fizemos até algumas considerações que não é juridicamente significativa, porque não é necessário que seja comprovado de maneira reveladora a miserabilidade do postulante, não sendo necessário uma robustez de provas com relação à hipossuficiência do reclamante. Obrigado. Grupo da questão número 2, por favor. Professor Antônio Humberto, primeiramente, obrigado por sua presença, amigo do Fórum Nacional de Processo de Trabalho de várias jornadas e que aceitou o convite da nossa escola judicial para estar aqui hoje debatendo conosco a reforma trabalhista, especificamente direito processual do trabalho. A pergunta da equipe 2 é a seguinte. Silêncio, por favor. Artigo 844, parágrafo 2º e 3º. O 844 é aquele que estabelece que, ausente o autor, arquiva a ação, ausente o demandado, ocorre revelia. É a previsão do caput. E o parágrafo 2º estabelece que, havendo ausência do autor, ele terá 15 dias para comprovar expressão do legislador. Motivo legalmente justificável. Vou colocar entre aspas. Abre aspas. Motivo legalmente justificável, fecha aspas, para
ficar isento do pagamento das custas, mesmo beneficiário da gratuidade de justiça. O prazo para essa comprovação é de 15 dias, e, não ocorrendo a comprovação, há também um pressuposto processual para a reiteração do processo, aí a se entender se são os mesmos pedidos ou se ele pode, inclusive, ampliar numa segunda demanda esse rol de postulações, não havendo o pagamento, não havendo a justificativa em 15 dias e não ocorrendo o pagamento, ele não pode demandar em juízo. Aí foram colocadas 5 situações pelo professor. Se essa exigibilidade do recolhimento de custas é de imediato, sob pena de reiterar a reclamação, se é imediato, sob pena de não poder demandar, que aí abrangeria qualquer outra postulação, não só aquelas do próprio processo arquivado, se a exigibilidade seria imediata, nesse caso com feição processual e, por isso, não abrangidas pela garantia da assistência judiciária integral e gratuita, a inexigibilidade do recolhimento imediato, sendo a norma inconstitucional ao impor uma condicionante não prevista no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, e a última hipótese, a condenação normal do reclamante, como sempre ocorreu, sendo dispensado do recolhimento imediato e definitivamente depois de decorridos 5 anos. Como houve muita divergência entre os 4 integrantes da equipe, eu sugeri ampliarmos o debate e trouxemos, na verdade, um questionamento novo, que, em tese, suplanta todos esses, dependendo do direcionamento que se der. Como todos sabemos, a lei não tem palavras nem de mais nem de menos. Quais são os motivos legalmente justificáveis para o autor estar isento do pagamento destas custas e de repropor a ação, caso não faça esse pagamento? Se a lei não tem palavras nem de mais nem de menos, onde está o rol ou o elenco dos motivos que legalmente servem para justificar essa ausência e dispensá-lo do pagamento das custas? A meu sentir, e expus isso aos colegas e resolvemos trazer para o debate, nós temos uma norma punitiva em branco, completamente em branco. A menos que façamos um enorme X na palavra legalmente, para lermos apresentado motivo justificável. E aí seria qualquer um, a critério do juiz, dependendo do caso concreto. Uma dor de barriga serviria tranquilamente para justificar uma ausência, ou não. Então, resolvemos ampliar o debate, colega Antônio Humberto, e trouxemos essa questão que prejudica todas as demais e entendemos que mereceria um exame específico. Muito obrigado. Isso que eu chamo de construir o consenso no dissenso, não é? Obrigado. Pergunta número 3. Boa tarde, meu nome é Igor, sou analista na Vara de Mafra, e com relação à questão número 3, ela indaga sobre a cobrança de honorários de sucumbência parciais. Nós discutimos e chegamos a um consenso de que, pelo texto que a reforma trabalhista trouxe, a resposta mais correta seria a letra B, que é o que diz, basicamente, o 791A, parágrafo 4º, e o parágrafo 4º do 790B. Então, em caso de sucumbência parcial, havendo créditos para o autor, serão descontados os honorários advocatícios de sucumbência e os periciais. A letra C traz um entendimento que é parecido com o que o ministro Barroso defendeu na ADI, que, no caso da ADI, ele defendeu que o valor pode ser descontado da totalidade das verbas indenizatórias e 30% do que passar do teto do regime da Previdência, que sobre as verbas de natureza não indenizatória. Então, está uma discussão, o ministro Fux pediu vista naquela ADI, então não chegou-se a uma definição ainda. Então, legalmente, pelo texto da reforma, a gente chegou na conclusão que a letra B seria a mais correta. Muito obrigado. Inclusive pela coragem. Coragem de vir, eu digo, não da resposta. Questão número 4, por favor.
Boa tarde, meu nome é Kleber, da 2ª Vara do Trabalho de Lages, sou servidor lá. Parece que a nossa foi a questão mais simples aqui. Sobre as inovações referentes ao depósito recursal, CLT artigo 899, é correto deduzir que a primeira questão diz que as empresas em recuperação judicial estão livres do depósito recursal, mas não do recolhimento das custas. A nós pareceu que essa questão está correta, porque a isenção das empresas em recuperação judicial está no 899, parágrafo 10º, mas as custas não está no 790A. Alternativa B. O empregador, pessoa natural ou jurídica, a quem se reconheça o direito à gratuidade judiciária e as instituições consideradas beneficentes estão livres do pagamento das custas e do depósito recursal. Aqui pareceu-nos errada, porque a isenção das custas não está prevista para instituições beneficentes, né? E a questão C, a alternativa C, os empregadores domésticos e microempreendedores individuais, as microempresas e empresas em pequeno porte, têm direito ao recolhimento de metade do depósito recursal, independentemente de sua condição econômica, mas devem recolher as custas integralmente. Também nos pareceu que essa aqui está correta, porque é exatamente o texto do parágrafo 10º do parágrafo 9º do artigo 899. Foi essa análise que a gente pôde fazer. Valeu. Questão número 5. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, juiz de Araranguá. A questão número 5, sobre a isenção de depósito recursal em favor das instituições filantrópicas, CLT, artigo 899, parágrafo 10, o nosso grupo, por maioria, assinalou como a mais aceitável a hipótese da letra C. Será imprescindível a exibição do SEBAS ou da cópia do requerimento tempestivo para sua renovação até o momento da interposição do recurso pela instituição filantrópica, devendo o juiz do trabalho dar prazo de 5 dias para regularização, caso nenhum desses documentos esteja nos autos. CPC, artigo 932, parágrafo único. Muito obrigado. SEBAS é uma sigla que talvez muita gente não esteja acostumada a ouvir, né? É o Certificado de Entidade Beneficente e Assistente Social, que é um documento que essas instituições, ditas pela lei filantrópica, mas eu usei só em homenagem ao texto que está na lei, mas, na verdade, a Constituição fala em instituições beneficentes. Essa palavra filantrópica já não é mais utilizada. Grupo número 6. Boa tarde, me chamo Moisés, sou servidor em Joinville. A nossa questão foi sobre os prazos na Justiça do Trabalho. Sobre a nova forma de contagem dos prazos na Justiça do Trabalho. O item A. Todo e qualquer prazo terá de ser contado em dias úteis. Não é a resposta correta. O grupo entendeu que a resposta correta é o item B. Nem todo prazo previsto na legislação será contado em dias úteis, pois nem todo prazo relevante para os processos é prazo processual propriamente. Exemplos, os prazos prescricionais e decadenciais e o prazo de presunção legal de entrega postal das comunicações. É o que diz também o CPC no artigo 219. Muito obrigado. Valeu. Bem objetivo. Questão número 7, para encerrar essa primeira fase. Boa tarde a todos. Eu sou Alfredo, juiz da Vara do Trabalho de São Bento do Sul. Número 7, a questão que nos coube, o enunciado diz: a interrupção da prescrição limita-se agora à hipótese de ajuizamento de reclamação trabalhista, CLT, artigo 11, parágrafo 3º. O texto literal do parágrafo diz: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeito apenas em relação aos pedidos idênticos. Nós entendemos que a matéria, inclusive, já foi debatida aqui em âmbito institucional interno, e gerou o enunciado 18, no sentido de que a interrupção da prescrição, interpretação do parágrafo 3º do artigo 11 da CLT,
O parágrafo 3º do artigo 11 da CLT não impede outras formas de interrupção do prazo prescricional, como, por exemplo, reconhecimento, como, por exemplo, abre aspas, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Artigo 202 do Código Civil Brasileiro, por decorrência lógica sistêmica da ordem jurídica. Portanto, nós assinalamos, dentre as questões, as respostas pré-determinadas pelo instrutor, a letra B, que considera que a expressão reclamação trabalhista é sinônima de qualquer ação trabalhista, e continua sendo possível o manejo não só do protesto interruptivo previsto no CPC artigo 726, como também de qualquer reconhecimento extrajudicial a título de confissão de dívida. Valeu, muito obrigado. Bom, eu fiz algumas anotações aqui em relação às respostas. Evidentemente, a exposição vai tratar de todos esses temas, não é? E não se trata aqui também de fazer gabarito, evidentemente. Várias das respostas ou dos enunciados são enunciados abertos. Vão encontrar, inclusive, defensores para um lado e para outro. Algumas perguntas, algumas respostas foram dadas aqui, vão se chocar com aquilo que eu penso, mas isso não é o mais relevante. O relevante é exatamente a gente poder refletir sobre essas possibilidades e cada um chegar às suas próprias conclusões. Vamos começar, então, pela questão, seguindo a ordem do questionário, a questão do possível banimento da declaração de pobreza, né? Por que nós falamos em possível banimento e por que a pergunta foi feita com essa instigação, não é? Porque quando comparamos os dois textos legais, o da esquerda é o texto primitivo, não é? O texto primitivo dizia expressamente que a pessoa poderia comprovar a percepção de salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, e nesse caso é o que eu chamaria de presunção absoluta de pobreza. Então, se a pessoa está nessa condição, juntou lá uma guia de recebimento do seguro-desemprego, ou um contra-cheque do mês do ajuizamento da ação na empresa em que trabalha, e ele estava dentro dessa faixa de 2 salários mínimos, não se questionava a condição de miserabilidade, mesmo que, eventualmente, essa pessoa até, por alguma razão fortuita, tivesse uma situação material muito tranquila. Isso é irrelevante, porque a lei partia da premissa de que, dentro desse patamar remuneratório, ela seria considerada pobre, independente de qualquer coisa. Ou poderia, ainda, declarar esse estado de pobreza, não é? Declarando que, sob as penas da lei, que não estaria em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Esse era o texto primitivo. No texto novo do artigo do parágrafo 3º, modificou-se a vinculação ao salário mínimo, e essa é uma tendência na Lei 13.467, a referência ao teto do regime geral aparece em vários momentos, a gente vai ver durante a nossa conversa. E lá o que disse? Ele passou o limite máximo da presunção absoluta de pobreza de 2 salários mínimos para 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral, da Previdência Social, o que dá um pouco mais. Hoje é algo pouco mais de R$ 2.200, ou seja, é mais do que o dobro. É uma norma, então, nesse caso, é uma norma que favorece a concessão para um universo maior de pessoas, né, porque eu estou alargando a faixa remuneratória dos candidatos à presunção absoluta de pobreza, mas, ao mesmo tempo em que ele é generoso ao ampliar um pouco, né, o valor, ele faz desaparecer aquela expressão final, conforme os senhores podem ver pela comparação, não fazendo mais referência à declaração de pobreza. E fez mais. Além de suprimir a expressão que se referia à declaração de pobreza, acrescentou um inédito parágrafo 4º, que parece pretender suprir ou substituir o texto suprimido, dizendo, então, que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista de jogo das palavras, não estou ainda
no campo do direito, eu estou no campo apenas da retórica. No campo do jogo das palavras, não há dúvida alguma que há uma mudança significativa. Eu desapareci com a ideia de declaração e estou substituindo a ideia de declaração pela exigência de comprovação de insuficiência. Aparentemente, eu estou enrijecendo o sistema de concessão de gratuidade. Porque, na regra antiga, bastava que, na petição inicial ou num documento à parte, o advogado com poderes específicos ou o próprio litigante declarasse para que tivesse acesso à justiça, gerando aquela declaração uma presunção relativa de veracidade, que só poderia ser ignorada pelo juiz se houvesse no processo documentação ou alguma realidade revelada em sentido antagônico à da declaração. Então, por isso, a provocação do tom de significância, não é? Porque parece realmente que a intenção do legislador foi essa. E eu não estou aqui para propagar a ideia de que a intenção do legislador deva sempre prevalecer. Aliás, tem uma frase do Carl Engels que ele diz, que eu acho genial, né? Que, felizmente, a lei é mais inteligente do que os seus mentores e o intérprete é mais inteligente que a lei. Quer dizer, a lei ela se transforma em norma a partir da tarefa do intérprete. Né? E agora, saindo desse campo meramente do jogo de palavras, me parece, evidentemente, fundamental situar essa questão da comprovação de miserabilidade no ordenamento jurídico como um todo, e não apenas a partir dessa comparação histórica de textos legais. E aqui é preciso perceber que, claramente, o legislador, na Lei 13.467, foi cuidadoso ao repetir, ao reproduzir a mesma expressão presente no texto da Constituição, exatamente para blindar a regra legal de qualquer questionamento alusivo à inconstitucionalidade. Porque a Constituição diz exatamente isso. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não é? Só que, quando nós analisamos a legislação como um todo, verificamos que há uma certa elasticidade na forma de comprovação da insuficiência de recursos. E isso começa muito lá atrás, não é? No mínimo a partir de 1983, na época do finado ministro Hélio Beltrão, que foi ministro de uma pasta especial chamada ministro da desburocratização. E essa lei ela é emblemática no sentido do propósito desse ministério da época, o Ministério Extraordinário da Desburocratização. Porque essa lei, 7.115, veio para acabar com uma série de exigências que, entre outras coisas, eram extremamente humilhantes. As pessoas, eu não sei se sabem como que funcionava a prova da pobreza antes dessa lei. A pessoa tinha que ir à delegacia policial mais próxima, do seu bairro ou do distrito mais próximo, se apresentava ao delegado, e o delegado, se a conhecesse ou alguma outra pessoa, um agente ou coisa parecida, dava o seu testemunho da situação pessoal e ele falava, não, então você realmente é pobre. E a mesma coisa para a vida, atestado de residência e assim por diante. Não é? Então, a lei veio para fazer algo no sentido de simplificação. As pessoas não precisariam disso. E o que ela fez? Ela simplificou de um lado e, ao mesmo tempo, impôs uma responsabilização, inclusive no campo criminal, ao dizer que a declaração destinada a fazer prova, entre outras coisas, da pobreza, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Não é? Essa lei continua em vigor, e a única exceção, se é que é uma exceção, é para o processo penal. E parece muito claro que, quando se faz referência ao processo penal, o legislador está a indicar que essa lei tem um diâmetro de aplicação extremamente abrangente, o que inclui, obviamente, a Justiça do Trabalho. E é por isso que é uma das fórmulas mais clássicas das petições iniciais trabalhistas, né? Geralmente, ao final, o advogado formular ou fazer referência à juntada
da declaração de pobreza sob as penas da lei. Essa lei, insisto, não foi alterada, continua em vigor. Portanto, a comprovação de pobreza, ou se preferirem, a comprovação de insuficiência de recursos, pode ser feita por elementos documentais, obviamente, como, por exemplo, um contra-cheque, mas também através de uma responsável declaração de pobreza. Não é? Essa inovação depois foi incorporada de uma forma pleonástica, do ponto de vista normativo, no artigo 4º da Lei 1060, que hoje está revogado. O artigo 4º ampliava a possibilidade de que a afirmação de pobreza pudesse ser feita por mera declaração do interessado ou de seu advogado. E o CPC novo repete essa mesma ideia no parágrafo 3º do artigo 99, ao dizer que precisa a alegação de insuficiência, olha a palavra insuficiência aqui, agora, literalmente, deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ela traz, então, duas ideias já consolidadas na legislação brasileira e no entendimento dos tribunais. A primeira, a ideia de que, para obtenção do benefício da gratuidade, bastará a declaração de pobreza. Mas essa simplificação só vale, e aqui é uma jurisprudência que se construiu ao longo do tempo, para as pessoas naturais, já que, no caso das pessoas jurídicas, elas estarão obrigadas a sensibilizarem e convencerem o juiz de que elas estão realmente numa situação de penúria justificadora da concessão da gratuidade judiciária. Não é? Então, vejam que aquilo que parecia óbvio do ponto de vista da literalidade na troca de expressões legais, não parece significativo quando conectamos essa realidade da declaração de pobreza, o Instituto da Declaração de Pobreza, com a legislação vigente, totalmente aplicável ao processo de trabalho, seja diretamente, no caso da Lei 7.115, já que a única exceção que ela textualmente faz é o processo penal, seja na dimensão de aplicação supletiva, por força do passaporte do artigo 15 do CPC, que, aliás, veio em ótima hora. O artigo 15 é um grande amenizador de alguns efeitos que poderiam ser extremamente maléficos ao acesso à justiça, porque o que nós temos hoje é um quadro muito estranho, em que, em alguns momentos, a legislação processual civil é mais adiantada, é mais pródiga, é mais favorável ao acesso à justiça do que a legislação processual trabalhista, apesar da nossa grande tradição no sentido oposto. No sentido oposto. Então, esse me parece um aspecto interessante. Então, a conclusão a que chego é que, de fato, essa mudança nada mudou. Parece que a ideia de comprovação de insuficiência de recursos realmente pode ser feita por diversos modos, inclusive pela velha e boa declaração de pobreza. A única mudança mais recente que tivemos na legislação é a exigência no CPC de que, quando o advogado opte por ele próprio formular a declaração na petição inicial ou em algum outro escrito, ele tenha poderes específicos para isso, que era uma exigência que não havia antes. E, por isso, o próprio TST alterou, lá na súmula 463, a sua compreensão sobre isso, passando a exigir uma procuração com poderes especiais para esse tipo de declaração. Esse é o primeiro ponto, então, em relação às questões que envolvem gratuidade. E um ponto fundamental, porque é o canal de acesso. A segunda questão, essa é mais embrincada. Eu confesso aos senhores que, talvez de todos os dispositivos da Lei 13.467, aquele que me suscitou mais interpretações diferentes na passagem do tempo foi esse dispositivo das custas de arquivamento. A primeira impressão, e é por isso que se sustenta de forma muito frequente a inconstitucionalidade, está na questão de, aparentemente, essa lei exigir o recolhimento de custas por beneficiários da justiça gratuita. Muita gente construiu a impressão, e por isso
começou a defender a inconstitucionalidade, de que essa lei rompia com a garantia de acesso gratuito à justiça, a partir do instante em que se cria, e por isso a provocação no questionário, que se cria uma condicionante não financeira para conceder a gratuidade. É, inclusive, a primeira impressão que eu sempre tive. A Constituição fala muito claramente, vocês viram, a única coisa que ela exige para eu ter direito a acesso gratuito à justiça é não ter condição de pagar as despesas de um processo. A partir do momento que vem a lei e fala, olha, se você não tiver justificativa para essa sua ausência, que gerou o arquivamento, você não vai ter direito à assistência judiciária. O que gera uma coisa estranha, uma assistência jurídica gratuita que passa a ser, em alguns momentos, em alguns casos, paga. Não é? Em um segundo momento, eu comecei a percorrer o mesmo trajeto que o grupo da questão 2 percorreu. Motivo legalmente justificável. Algumas pessoas chegam a falar do 473 da CLT, artigo 473 da CLT. Mas aquele não é um motivo legalmente justificável para arquivamento. É um motivo legalmente justificável para uma ausência ao trabalho. Arranca de uma ideia totalmente diferente. Eu, por exemplo, não acho que seja razoável uma pessoa faltar a uma audiência porque foi doar sangue, voluntariamente. Do plano trabalhista tem tudo a ver, porque é um incentivo à solidariedade. Agora, se eu tenho 365 dias do ano, ou um pouco menos, se eu imaginar que os bancos de sangue não abrem aos domingos, para fazer a doação de sangue, por que eu tenho que fazer naquele dia da audiência? Então, não me parece que seja um rol de motivos legalmente justificáveis para esse efeito. E aí eu cairia na mesma ideia do grupo. É uma norma, não vou falar penal, porque ela não é penal, mas é uma norma de caráter punitivo, em branco. Aliás, por falar nisso, eu já ouvi, inclusive em fóruns de discussão sobre a reforma, um entendimento bem curioso, dizendo o seguinte, que, embora o texto legal fale em custas, o que está ali não são custas. Essas custas, na verdade, não são custas, são uma sanção processual. E, como são sanção processual, não estaria cobertada pela gratuidade. A premissa maior está corretíssima. Não é? Se é uma sanção decorrente de uma deslealdade, de um mau comportamento processual, isso está dito no CPC, inclusive, a possibilidade de condenação, inclusive, em honorários, independente da situação de gratuidade. O problema está na premissa fática. Não é? O problema é encarar que isso seja punição. E depois, num terceiro momento, que é o que eu estou agora, por força até de um processo que passou pelas minhas mãos, envolvendo um recurso de um trabalhador, que discutia exatamente esse artigo, eu não precisava chegar a tanto. Porque no caso dele estava simples, porque ele tinha gratuidade e ele queria só a dispensa a dispensa das custas, porque o juiz arquivou a reclamação e não dispensou porque ele abriu mão, ele disse que não ia fazer a justificativa. E o juiz, então, condenou e mandou ele pagar, e disse que, se ele não pagasse, não poderia reclamar novamente. Para resolver esse processo, eu resolvi ler de novo. É sempre bom a gente ler de novo o texto legal, não é? E aí eu descobri uma coisa, assim, para mim, incrível, e que até me inspirou a levar uma tese para o CONAMAT, que foi incorporada pela minha associação e acabou sendo aprovada com um pequeno ajuste que eu fiz para evitar chiliques, isso, é exatamente isso. Eu pus um aposto explicativo lá. O texto está aí, daqui a pouco eu mostro. E o raciocínio que eu desenvolvi é o seguinte, acompanhe comigo. O que está dito aqui, claramente, pelo texto legal? Que o reclamante será condenado ao pagamento das custas se ele não comprovar que a ausência dele ocorreu por um motivo razoável, justificável. Imaginemos que eu passe por cima desse problema identificado pelo grupo, através do uso, por exemplo, da equidade, que o artigo 8º da CLT me permite. Eu posso entender que, como a lei não existe, e é uma coisa para favorecer o trabalhador,
que caberá ao juiz analisar em cada caso. Se a dor de barriga, por exemplo, seria um motivo, me parece que sim. Qualquer pessoa que já teve, ou tem alguém próximo que teve uma dor de barriga, sabe tanto que isso é incômodo, ainda que possa ser uma coisa passageira. Mas olha o que está dito lá, então. Então, ele será condenado se não comprovar o motivo. O que significa dizer, a contrário do senso, claro, que o reclamante não será condenado se ele comprovar que tinha um motivo para faltar. E aí vem a pergunta, e daí a provocação que está no enunciado. Ora, o que é condenar alguém em custas? É impor um ônus pela sucumbência. E aqui eu faço uma distinção que me parece fundamental. Eu tenho as ideias de condenação, de responsabilidade e de exigibilidade. Normalmente a gente trabalha só com essas duas últimas. O que eu discuto na responsabilidade? Eu discuto quem. Quem vai pagar? É o reclamante ou é o reclamado? E aí tem-se a ideia da sucumbência. Vai pagar aquele que for sucumbente. É natural que, num arquivamento, o ônus desse arquivamento gere a responsabilidade do autor, porque é o comportamento omissivo dele que vai provocar a extinção do processo. Por isso, então, ele é responsável por aquilo. Agora, ser responsável significa que ele vai pagar necessariamente? Aí nós entramos na terceira dimensão, exigibilidade, que discute o quando. Ele vai pagar se amanhã ou depois ele mudar daquela situação de pessoa pobre, ou se ele não é pobre, terá de pagar imediatamente. Então, uma coisa é dizer, o reclamante pagará as custas. Outra coisa é dizer, terá de recorrer já, porque ele não é beneficiário da justiça gratuita. Ou não está dispensado. E é sempre importante frisar isso, é dispensa, não é isenção, porque ela é temporária. Ela só se torna definitiva depois do decurso do prazo legal, que agora pode ser interpretado à luz do CPC como de 5 anos, como sempre foi, ou podemos aproveitar, e me parece muito razoável isso, o prazo de 2 anos do artigo 791A, que é um prazo que exonera o condenado a pagamento de honorários, quando beneficiado da justiça gratuita, não é? Quando não encontrados bens, ou, enfim, algum crédito, eu vou discutir isso depois, nesse interregno bienal. Qual a conclusão a que eu chego, então? Que, na verdade, essa lei está dizendo que, ao contrário do que nós, juízes do trabalho, sempre fizemos, na hora de arquivar agora, nem sempre haverá condenação, porque condenação sempre houve. Em toda reclamação trabalhista arquivada, antes da reforma, sempre houve condenação em custas, concordam? O reclamante sempre foi condenado em custas. Ninguém nunca questionou isso. A dúvida sempre é se ele teria de pagar já, ou se isso seria postergado para um prazo, e depois, passado esse prazo, não sobrevindo uma mudança importante na sua situação econômica, aquele benefício se tornava definitivo e ele jamais poderia ser cobrado. É isso que aconteceu. Ou seja, embora talvez, ou certamente, a intenção do legislador fosse bem outra, fosse castigar mesmo aquele que não tivesse um motivo razoável para faltar à audiência, me parece que o texto legal propicia uma leitura completamente distinta, no sentido de criar-se um novo benefício jamais existente. Dito de outra forma, independentemente de ser ou não beneficiário da justiça gratuita, se o autor de uma reclamação arquivada convence o juiz de um motivo plausível para aquela ausência, e é claro que estamos falando aqui de motivo para arquivamento, porque ficou essa coisa confusa também, porque há duas justificativas no texto legal. Uma justificativa para o não arquivamento, que vai ter que ser apresentada do arquivamento ser decretado, é claro. E hoje, com o uso do celular, isso fica muito mais fácil. O reclamante, sempre que possível, manda um WhatsApp, um torpedo para o advogado, olha, deu um acidente aqui, está uma greve de ônibus, deu uma enchente, tive um incêndio, ou estou com minha mãe no hospital internada, enfim. E o advogado avisa o juiz, quando muito o juiz pode abrir um prazo para ele comprovar e não vai arquivar. Mas agora nós estamos falando de uma segunda justificativa, que é a justificativa do arquivamento já decretado.
Então, eu dizia, se o juiz agora arquiva a reclamação, decide arquivar, ele não deve, na minha visão, pela nova arquitetura procedimental, ele não deve fixar de imediato o pagamento de custas, como sempre fizemos. Acho eu, inclusive, a estar correta a tese, de que o nosso sistema Audi está furado. Ele não está adaptado à nossa realidade normativa de hoje. Por quê? Porque se o juiz se convencer de que ele teve um motivo plausível, seja na hora, o advogado já explicar para ele, ou depois, o juiz não vai condenar em custas. O que não é novidade no sistema brasileiro. Eu trago aqui 2 exemplos bem claros. O primeiro, o 852B, que fala lá em condenação ao pagamento de custas. Pergunto aos senhores, alguma vez alguém teve dúvida de que essa condenação do sumaríssimo não compromete a gratuidade? Eu tenho certeza que não. Ninguém nunca pensou que essa condenação envolvesse não só a responsabilidade, mas também a exigibilidade. E há um outro exemplo melhor ainda, que é da Lei 9.099, dos juizados especiais. Na Lei dos juizados especiais, está dito que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas. É exatamente o que fez o legislador aqui. Ele só vai pagar custas na Lei 9.099 se houver interposição de recurso e o recurso dele não for provido. Aí ele será condenado em custas e honorários. Ou seja, é uma solução legal que nós já temos antecedente. Antigo já, essa lei é de 95. Não é? Ou seja, é possível trazer uma interpretação a esse dispositivo no sentido de que o juiz vai condenar ou custas a depender da existência ou não de uma justificativa plausível. E, nesse caso, mesmo que não seja beneficiário da justiça gratuita, se ele provou, se convenceu o juiz de que teve um motivo para se ausentar na audiência, ele não será condenado em custas. E, consequentemente, não fala nem dispensa, porque isso não tem nada a ver com gratuidade judiciária. Isso tem a ver com uma política judiciária de que o arquivamento justificado não vai ser apenado, não vai envolver um ônus de sucumbência, como sempre envolveu. A contrário senso, se ele não convencer o juiz, ele será condenado em custas. E condenado não significa que pagará, aí dependerá da análise de estar ou não merecedor da gratuidade judiciária. Se é merecedor, se é pessoa pobre, não paga. Não paga de imediato, pelo menos, fica com aquela exigibilidade suspensa. Se não é pobre, terá de pagar. Não é? Então, esse me parece um aspecto interessante. E é uma outra possível leitura, não sei se vou achar uma quarta depois, mas, por enquanto, já cheguei a essas 3. Não é? E, por isso, eu pensei que tivesse posto aqui, eu acho que eu coloquei mais adiante a questão do enunciado. Mas tem um enunciado do Namate exatamente nesse sentido, de que, independentemente da discussão sobre ser constitucional ou não, de que, na verdade, não há... Eu considero essa regra uma regra benevolente com o processo com o trabalhador, porque ela abre um benefício que inexistia, e não uma restrição severa à gratuidade, como tem se interpretado de forma mais frequente. Não é? Pode ser também. E é interessante observar que é um tanto quanto... chega a ser ingênua a tentativa de dificultação, porque o mesmo advogado que, de repente, orienta o cliente, eu faço audiência una na minha vara. Isso acontece com alguma frequência. Eu, se fosse advogado, faria o mesmo. O juiz faz audiência una. A testemunha não aparece. Aliás, é o que eu falo, a audiência una o pessoal reclama muito, mas nessa hora é melhor do que se fosse uma audiência de instrução. Porque na audiência de instrução você não teria para onde correr. Não é? Mas tanto poderia haver arquivamento, quanto o advogado poderia simplesmente desistir da ação. Nós falaremos sobre isso depois. Mas ele tem o problema da defesa, falaremos sobre isso depois. O certo é que não me parece possível usar o argumento, não é? Usar o argumento em torno da necessidade de uma, entre aspas, moralização do acesso a partir de criação de mecanismos que, ao final, restringem severamente o benefício, que é um benefício constitucional. Não é? A gente até fala em favor, eu usei muito tempo, hoje não uso mais, porque isso não pode ser um favor, isso é uma garantia.
gente usava, né? Usa muito favor legal, favor constitucional. Não é um favor, é uma garantia imprescindível para que as pessoas possam exercitar o seu direito de ação. Não é? E aí, essa discussão leva, inevitavelmente, como foi comentado aqui agora há pouco, a ADIM 5766. Esse dispositivo foi objeto do questionamento da Procuradoria-Geral da República e, depois de longo voto, infelizmente, muito mais pautado em questões de política econômica, de política do judiciário, do que propriamente na análise do direito fundamental, que parece ser a razão ou o mote da ação, Barroso, o relator, enunciou essas duas teses. Eu saltei a segunda, porque a segunda tem a ver com outro assunto que nós vamos tratar mais adiante, dizendo o seguinte: o direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. O que claramente enuncia essa afirmação dele? O uso do mecanismo de restrição da gratuidade como pena. Quando eu falo em desincentivar a litigância abusiva, eu estou dizendo, então, que toda pessoa, por faltar à audiência, está abusando do direito de ação. Eu até, nos tempos anteriores ao novo Código Civil, essa afirmação talvez fosse mais simples de ser aceita. Mas com a ideia de que você só consegue hoje interromper a prescrição uma vez, é absolutamente tola a estratégia de provocar arquivamentos sucessivos. Porque depois do segundo, depois do primeiro, a prescrição vai correr independente de qualquer coisa. Não é? E o grande problema é essa afirmação da litigância abusiva, porque o mesmo relator, de forma muito ponderada e correta, indicou que, infelizmente, a Lei 13.467 só tratou de um lado, o que ele chamou de demandismo, mas não tratou do outro. Ou seja, o crônico descumprimento da legislação trabalhista. Em relação a isso, a Lei 13.467 não nos dá nenhuma resposta, a não ser que vocês enxerguem naquela tímida mudança, aumentando algumas multas para alguns casos específicos relativos a registro de empregados, que é apenas a ponta do iceberg dos problemas trabalhistas. Quem dera o nosso problema fosse só assinatura de carteira, não é? Registro formal do empregado. E o segundo enunciado vai concluir a partir daquela premissa: é legítima a cobrança de custas judiciais, em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal, para que tenha oportunidade de justificar o não comparecimento. Não é? E ficou muito conhecida a expressão, que é uma expressão que a gente não usa comumente, e aí quando uma pessoa, num julgamento importante, usa várias vezes, essa expressão acabou pegando, né? Que são as chamadas reclamações frívolas. O ministro Barroso, em vários momentos da sua sustentação de voto oral, ele usou a ideia, né, a frivolidade das demandas, né, trabalhistas. E aí vem o problema. Não é? Há até um estudo muito interessante, um artigo que o professor Cássio Casagrande divulgou logo em seguida a essa manifestação do ministro Barroso, falando sobre esses aspectos concernentes a essa dita frivolidade. Não é? Porque a pergunta que pode ser feita é essa. Não é? A litigância existe como um elemento de irresponsabilidade do trabalhador, como gênero, dizer que os trabalhadores, em geral, abusam do Poder Judiciário trabalhista ao demandarem, ou haverá também uma litigância excessiva pelo excessivo descumprimento da legislação trabalhista, que é uma premissa posta pelo próprio relator. Não é? Será isso um problema para nós? Isso é um motivo de atravancamento da justiça do trabalho? Eu não tenho dúvida, concordo com o colega Munhoz, quando pondera que, de fato, há um distúrbio no sistema quando haja um volume expressivo de arquivamentos, mas isso também depende da forma de organização da pauta. Aqui em Santa Catarina, eu não conheço a realidade de vocês. Vocês fazem audiências unas ou fracionadas, em grande maioria? Fracionadas, que é
que é o que acontece em quase todo o país. Acho que a única grande exceção é a 8ª região, que lá se faz audiência una em todas as varas. Ora, se são pautas de inaugurais, é provável que vocês façam pautas, chamados pautões, pautas só com audiências inaugurais. Sinceramente, será que isso atrapalha tanto, isso cria um embaraço, retarda tanto os processos que não foram arquivados? Eu tenho cá minhas dúvidas. Né? Tenho cá minhas dúvidas. E quanto à questão da frivolidade, ao invés de ficar em exemplos de um amigo que eu poderia citar, um amigo empregado que teve um problema na justiça e não conseguiu receber, fazendo uma antífrase em relação às histórias contadas durante o voto do relator, na DIN 5766, acho melhor a gente apegar-se a números frios da nossa realidade de movimentação. Ô, Norberto, a primeira estatística, por favor. E aí eu peguei dois pequenos exemplos estatísticos, né, para falar sobre isso. Essa página é uma página do relatório do TST sobre a Justiça do Trabalho. Enumera, faz um ranking dos assuntos que são tratados nos processos trabalhistas. Aviso prévio, multa do artigo 477, multa do artigo 467, multa de 40% do FGTS, férias proporcionais. Olha lá o dano moral, que as pessoas falam muito da indústria do dano moral. O dano moral aparece em 14º lugar nessa estatística. Não é? Ou seja, o que temos aqui é um universo de direitos elementares. Claro que isso envolve a postulação, não quer dizer que a pessoa, evidentemente, tenha direito a tudo aquilo que está reclamando. Mas mostra que o nosso cotidiano ainda está povoado das mesmas demandas trabalhistas de muitos anos atrás. Ainda que, pontualmente, possa haver teses novas, alguns direitos novos, direitos previdenciários, direitos envolvendo outra legislação. A outra, por favor. E trouxe uma outra que fala dos resultados estatísticos da Justiça do Trabalho. Mostra o outro que é melhor. Ah, não, esse está bom, pode ser esse. Eu poderia ter pego, tinha um outro de 2007 a 2016, mas como a curva não tem mudança significativa, eu trouxe esse de 2016. Trouxe não de 2017, porque o 2017, de alguma forma, já está, ainda que ligeiramente, perturbado pela própria reforma. Então, eu peguei 2016 para pegar um ano cheio, sem qualquer interferência da reforma. Resultados dos processos de primeiro grau no país inteiro. No rito sumaríssimo, 46% conciliados, nas outras ações, 36%. Julgadas totalmente procedentes, quase 2% no rito sumaríssimo, pouco mais de 2% nos demais processos. Procedentes em parte, 18% do sumaríssimo, quase 32%. Improcedência, 5,2% no sumaríssimo, quase 9% nas outras ações. E outras formas de extinção, nesse caso, extinções basicamente terminativas, 27% do sumaríssimo e 18% nas outras ações. Se nós pudéssemos considerar que todas as ações julgadas improcedentes decorreram de frivolidades, decorreram de um mau intuito, de uma adoção da lei gersoniana, né, de alguém que quer levar vantagem em tudo, nós teríamos, no universo de 100 ações, por volta de 7 ou 8 delas, enquadráveis nesta condição de frivolidade. Só que quem conhece o mínimo da realidade, quem tem alguma experiência, sabe que a improcedência pode, claro, decorrer de uma aventura, mas pode decorrer também, simplesmente, de teses discrepantes, ou mesmo de uma prova mal feita, ou mal considerada, mal feita de um lado, ou mal considerada de outro. Quer dizer, mesmo esse dado, que é modesto, ele não é um indicativo sério e confiável de que exista um índice considerável de ações. Ou seja, o que isso parece mostrar, então, que parece estar sendo utilizada bala de canhão para matar um bando de 3 ou 4 formigas.
né? Ou seja, em nome de um grupo pequeno de possíveis aventureiros, né, restringe-se o acesso à justiça a um contingente extremamente expressivo, levando em consideração que na Justiça do Trabalho, a grande maioria, a esmagadora maioria dos trabalhadores que vão à Justiça do Trabalho tem direito à gratuidade. Não é? Ou seja, parece uma solução completamente, agora que eu vi que voltou tudo, desproporcional. Não é? Então, no meu modo de ver, essa solução aventada de conformidade constitucional, né, me parece um tanto quanto estranha. Não é? Seja no plano da própria Constituição, que assegura a gratuidade, seja no plano da realidade que as estatísticas revelam, não é? Onde a litigância abusiva não parece estar entre nós. Não é? Aliás, a Justiça do Trabalho, falamos muito de recebermos 4 milhões, ainda mais cedo o colega Alessandro me deu a deferência de me pegar no aeroporto, né, o juiz do trabalho aqui de vocês, e ele estava comentando, né, um equívoco estatístico, quando você fala nessas 4 milhões. É que 4 milhões são 4 milhões de casos novos. Casos novos são os recursos ordinários que chegam ao tribunal, os agravos de petição, os recursos de revista. Na verdade, nós temos bem menos que isso. E isso não impressiona do ponto de vista numérico, porque a Justiça Comum recebe em torno de 20 milhões de ações por ano. E nem por isso lá se pensa em restringir o acesso das pessoas pela via do aperto, né, da dificultação do acesso à justiça pela via da redução das possibilidades de gozo da gratuidade. E esse é o enunciado que eu falei para vocês, né, que foi aprovado no CONAMAT, exatamente fixando essa tese da não condenação. Esse material, inclusive, já estou autorizando a escola, se quiser depois, a repassar da forma que achar que deve, ou em espaço próprio, ou por e-mail, para os participantes, vocês poderão ter esse material todo em mãos. E o que está dito lá, o que foi dito lá, a única coisa que nós acrescentamos foi, quando eu percebi que havia uma certa resistência, foi esse começo, que tinha sido aprovada logo antes uma tese falando da inconstitucionalidade. Então, para não dizer que eram teses conflitantes, foi acrescentado esse começo, de independentemente da discussão acerca da sua inconstitucionalidade, aí vem a tese. O novo parágrafo 2º do artigo 844 passou a condicionar a condenação em custas, antes universal nos casos de arquivamento, à inexistência de motivo legalmente justificável. Assim, só haverá condenação em custas de arquivamento se o reclamante não convencer o juiz da existência de razão para o seu não comparecimento. Porém, mesmo rechaçada a justificativa da ausência à audiência, o reclamante considerado pobre, por força da garantia constitucional da gratuidade judiciária integral, continuará dispensado de recolhê-las. Essa foi a tese aprovada, que essa tese que a Matra 10, a minha Matra, levou, e que procura trazer uma outra possibilidade de compreensão do artigo 844, parágrafo 3º. Um outro aspecto que eu procurei abordar todos os assuntos trazidos dentro da reforma. Um outro aspecto bem pontual e sem muita significância é que também se estabeleceu agora, não só um limite mínimo, que já tínhamos, não sei porque, aliás, não aproveitaram para aumentar um pouco, né? Também criou-se agora um limite máximo, porque nós não tínhamos essa regra de limitação, embora o Supremo Tribunal Federal indicasse, há algum tempo já, que seria inconstitucional o estabelecimento ilimitado de taxa judiciária sobre de um percentual sobre qualquer valor da causa ou da condenação. Ou seja, na verdade, esse dispositivo novo, né, que estabelece como teto o quádruplo do valor máximo dos benefícios, faltou um bezinho ali, o quádruplo do valor máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que hoje está em 22.533, isso adequa a legislação processual trabalhista a esse pormenor jurisprudencial pacífico do Supremo Tribunal Federal. Então, nada de muito relevante. Outra questão muito discutida, e que, com certeza, à medida que o tempo vai passar, essa discussão vai ser acirrada, é o problema da retenção. Eu já coloquei os dois juntos, porque o problema é o mesmo, né? A retenção de crédito trabalhista em relação aos honorários advocatícios e periciais. O grupo incumbido de analisar essas asserções sobre esse tema trouxe uma interpretação absolutamente plausível dentro do que a lei prevê. É o que eu chamo de critério contábil. Não é?
a pessoa ganhou alguma coisa na ação, se ela ganhou qualquer coisa, eu, então, abato daquilo que ela ganhou o valor dos honorários advocatícios e periciais. Talvez, ainda falando apenas do plano da literalidade, pudesse dizer que, quando ela fala em crédito capaz, significa, então, que o crédito tem que ser pelo menos igual ou superior ao valor dos honorários. Ou seja, se for menor, parece indicar a lei que não deveria haver retenção nenhuma. Pelo menos parece ser essa a indicação. É um dos dispositivos talvez mais dramáticos da reforma trabalhista. Porque, a vingar essa tese, que está vingando no voto do ministro Barroso, porque esse texto também foi objeto de questionamento na DIN 5766, os dois textos, artigo 791, parágrafo 4º, e artigo 790b, parágrafo 4º, as pessoas, para reclamarem na Justiça do Trabalho, terão que fazer agora um exercício sério de prognose. E uma prognose que nunca vai ser, evidentemente, absolutamente viável. Porque, em primeiro lugar, que você não pode confiar numa interpretação linear do direito. Segundo, se você depende de prova, você não pode confiar que essa prova vá ter a eficiência, seja porque ela pode ser ruim, seja porque ela pode ser mal colhida, seja porque ela pode ser mal interpretada. Aliás, quando a reforma foi promulgada, foi publicada, eu imaginava que nós não teríamos redução no valor das ações, que teríamos redução no número de pedidos. Mas o pessoal foi mais prudente do que eu imaginei. As pessoas preferiram, por enquanto, adiar as suas ações. Agora tem sido retomado com alguma timidez, passados alguns meses, não é? Mas o receio de uma luta vã na justiça é enorme. Aquele que foi lesado durante 2, 3, às vezes 5 anos ou mais, fica um tanto quanto temeroso de que, além de não conseguir tudo aquilo que imagina que tenha direito, ele ter de transferir do seu empregador aquilo que caberia a ele, transferir para o advogado do próprio empregador. É uma ironia, não é? É uma ironia. Lembrando que não cabe compensação, que foi uma regra repetida do que o CPC de 2015 trouxe, que é uma regra que procurou driblar uma limitação jurisprudencial do STJ, porque o STJ admitia a compensação de honorários. Então, essa parece uma interpretação absolutamente possível, como o grupo colocou. Mas aí vem um problema. Eu, de novo, estarei diante de uma assistência judiciária que não é integral e gratuita. Se a Constituição assegura assistência jurídica integral e gratuita, a pessoa que a ela tenha direito não pode ser chamuscada ou ter parte do seu patrimônio recuperado, desviado para pagamento de encargos sucumbenciais, que, a rigor, ele está livre por ser beneficiário da justiça gratuita. E essa é uma lógica complicada de ser contornada, me parece. Quando eu digo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência. Vejam, senhores, que, do ponto de vista, inclusive, de isonomia, de justiça material, a norma é desastrosa. Porque, se uma empregada não tem nenhuma reserva de dinheiro e ganha um processo, mas não ganha todo, ela vai pagar honorários, pela leitura textual da norma, pagará honorários. Se a outra tem dinheiro guardado, numa poupança, não é? Ingressou com a ação e ganhou tudo, ela vai ter a sua situação, do ponto de vista econômico, intocada. Quer dizer, como quer dizer que o fato da pessoa estar recebendo um crédito altera a sua condição de miserabilidade, o que me parece uma premissa absolutamente falível. Mas há mais. Há uma comparação mais interessante e pior. Da forma como colocada na reforma, um empregado que tem alguma razão é mais sobrecarregado financeiramente, em termos de encargos, do que aquele que não tem nenhuma razão.
Qual é a lógica disso? Se eu entro com a ação é julgada improcedente, eu sou pessoa pobre e não tem nenhum outro processo circulando na justiça, eu não vou pagar nada para aquele advogado, vou esperar 2 anos passados, acabou. Mas se eu entro com a ação e tenho alguma razão, eu terei de pagar os honorários. Quer dizer, qual a lógica disso? Não é? Esse é um aspecto que me parece realmente perturbador em todo esse sistema. Porque a condicionante financeira, me parece, é discrepante daquilo que está na Constituição. A Constituição não fala em disponibilidade de recursos. Ela fala em insuficiência de recursos pessoais. Insuficiência não significa que a pessoa tem que ser indigente. Nunca se exigiu isso. Que a pessoa não tivesse nada no bolso. Que a pessoa não tivesse nada no banco. A ideia de que ela não pudesse privar-se daqueles valores sem que aquilo comprometesse a sua subsistência. E, no caso do crédito trabalhista, nós estamos lidando com o passado. As pessoas que falam que ganhou uma ação, elas não ganharam nada, elas estão recuperando créditos pretéritos. É ilusória a ideia de ganho. Não está ganhando nada quando ela vence um processo. Né? Está recuperando. E me parece, então, muito estranha essa condição estabelecida na lei. Há, inclusive, um precedente muito interessante, olha só de onde? Do Supremo Tribunal Federal, falando sobre essa possibilidade. A possibilidade, ou melhor dizendo, falando sobre essa impossibilidade. É um julgado antigo, de 2002. E não encontrei nada diferente na jurisprudência mais recente. Está dito lá, eu vou ler só a parte negritada aqui no final. Se repartirá, estava se discutindo uma questão de pagamento de encargos sucumbenciais, numa ação em que houve sucumbência recíproca. Só que era uma ação envolvendo servidores. Né? E aí está dito lá, se repartirá a responsabilidade por custas e honorários, ficando, é claro, sempre ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, que só responderão por tais verbas quando tiverem condições para isso, nos termos do artigo 12. O que é o artigo 12 da Lei 1060, que foi revogado? É aquele dispositivo que falava dos 5 anos. Que se em 5 anos houvesse mudança na condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita, ela poderia ser exigida em relação àqueles encargos sucumbenciais. Regra que foi revogada porque foi reproduzida no artigo 98 do CPC. E que agora está no 791A, no parágrafo 4º, a parte final, que reduziu o prazo para 2 anos. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal tem precedente dizendo que é óbvio, que o fato da pessoa ter um crédito a receber na justiça, sendo ela beneficiária da justiça gratuita, não a obriga a pagar esses honorários. Não é o fato de que eu tenha algum dinheiro a receber num processo que muda a minha situação pessoal. Eu até acho, numa leitura talvez um tanto quanto singular, e alguns podem dizer até otimista, que esse dispositivo nem é inconstitucional. Sinceramente, não acho. Tenho discutido isso muito com os colegas. Porque, para mim, a chave de ouro está em definir o que sejam créditos capazes de suportar a despesa. Se eu conecto essa ideia com a ideia de assistência jurídica integral e gratuita de pessoas que sejam pobres, eu vou dizer, então, que essa expressão se refere a situações excepcionalíssimas. Situações em que a condenação judicial conduziu o vencedor a um patamar financeiro tal que transformou a sua condição econômica, livrando-o da situação de miserabilidade. E aí cai naquilo que a lei sempre pregou, que se houvesse mudança na fortuna pessoal, ele não teria direito mais à gratuidade. Isso pode ser instantâneo com o processo. Imaginemos uma ação de um acidente do trabalho ou um dano moral de grande monta, em que a justiça assegure ao autor uma indenização de grande vulto, que transforme completamente a sua vida pessoal. É razoável essa pessoa ser livrada dos encargos? Claro que não. Mas são situações, convenhamos, muito excepcionais. Muito excepcionais. Eu, em ações individuais, eu tenho 25 anos de magistratura, eu me lembro de um caso
de uma indenização individual de mais de R$1 milhão. E, para minha frustração, foi um processo que me deu bastante trabalho, que envolvia a aplicação da legislação de Angola. Tive que pesquisar toda a legislação de Angola, constitucional, civil, previdenciária e trabalhista. Claro que o advogado trouxe todo o pedido em cima da CLT e do Código Civil, né, claro. Mas ele trabalhou em Angola, as regras eram as regras de Angola. E, para minha frustração, fizeram um acordo de R$250 mil quando estava no tribunal. Isso porque o advogado certamente não conhecia o perfil do relator, porque o relator, com certeza, iria defender a manutenção da decisão. Era uma indenização por morte. A pessoa tinha sido morta, contraindo malária naquele lugar. O ministro Barroso, nessa matéria, traz uma tese intermediária, que pode ensejar aquela crítica que se faz com regularidade aos juízes em geral, e às vezes ao Supremo. Porque é claramente uma sinalização de caráter quase que legiferante, eu diria. Porque ele estabelece, alguém falou sobre isso aqui mais cedo, né, que a cobrança de honorários comerciais poderia incidir sobre verbas não alimentares, a exemplo da indenização por danos morais, como se fosse um direito que não derivasse da relação de emprego, e sobre o percentual de até 30% do valor que excederá o teto do regime geral de previdência social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. É aquela ideia de preservar um mínimo existencial, não é? Mas, insisto, isso não me parece resolver completamente o problema. É melhor do que uma mera declaração de constitucionalidade, claro. Mas me parece que continua aqui mitigando ou reduzindo de forma importante o direito à gratuidade, o que é algo, me parece, muito perigoso. Como todos sabemos, existe o outro voto do ministro Fachin que vai na direção oposta, né, dizendo que essa garantia é uma garantia constitucional e que não pode ser transigida pelo legislador ordinário. Temos alguns minutos. Alguns outros aspectos sobre a gratuidade dizem respeito ao empregador, que até agora eu tratei de temas mais ligados ao empregado, que envolve, basicamente, as questões do depósito recursal. Não é? Em primeiro lugar, estabelece-se agora um conjunto de regras de isenção ou de alívio do depósito recursal. Não é? Em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que parece haver um aperto, uma restrição na concessão da gratuidade para trabalhadores, que são geralmente os autores das ações, do lado dos empregadores, há um alargamento dessa gratuidade, embora, do meu ponto de vista, um alargamento absolutamente pertinente. Porque, no meu modo de ver, essa jurisprudência construída em vários tribunais, e, sobretudo, no TST, de negar à pessoa o direito de isenção do depósito recursal quando seja beneficiário da justiça gratuita, desde que a Lei 1060 foi alterada, lá em 2009, me parece algo extremamente estranho. Porque existia lá na lei, no artigo 3º, inciso 7º, da Lei 1060, que hoje é o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 8º, uma disposição dizendo que a assistência judiciária gratuita abrangia o depósito para interposição de recurso. Até onde eu sei, a única justiça que exige regularmente, na sua legislação, depósito para recorrer é a Justiça do Trabalho. E o TST construiu um raciocínio dizendo que o depósito recursal não era depósito recursal, era uma garantia prévia do juiz da execução. E como era uma garantia prévia do juiz da execução, não estava, então, abrangida pela gratuidade, porque a gratuidade não pode envolver livrar a pessoa da execução. Não está errado o TST afirmar que é uma garantia prévia de execução, é claro que é, tanto que você pode, quando transita em julgado, liberar o depósito recursal. Mas negar a esse depósito o caráter de um pressuposto objetivo de recorribilidade, e com isso encaixar-se à perfeição aquilo que estava na lei, me parece um passo demasiado grande. E agora, a partir do artigo 899, acrescentou-se, né, o parágrafo 10 para dizer que agora, se é beneficiário da justiça gratuita, não há de recolher também o depósito recursal, e não apenas em relação às custas. Embora, como já disse, continuamos com a mesma diferenciação quanto à forma de prova
da miserabilidade pela pessoa jurídica. Não é? Quer dizer, essa regra vai ser muito fácil de ser aproveitada pelo empregador pessoa natural. Pelo empregador pessoa jurídica, ele terá que fazer um esforço adicional de juntar uma documentação consistente que convença o tribunal no sentido de que ele tem direito à gratuidade. E se o relator negar, conforme foi mencionado aqui, né, na resposta do grupo dessa questão, se for negado esse benefício, deve ser dado um prazo antes de se decretar a deserção para que haja o recolhimento. Em relação às empresas em recuperação e às instituições ditas filantrópicas, também se estendeu a isenção. E aqui, como bem ponderou o grupo que respondeu essa questão, a lei só fala em depósito recursal. Isso, então, não se comunica, porque é uma regra de alívio, não é? E que não envolve gratuidade de justiça, não envolve justiça gratuita na forma da Constituição. Essa regra, portanto, não alivia as empresas em recuperação e as instituições filantrópicas, a não ser que convençam o juiz da sua situação de miserabilidade, do recolhimento das custas. Só estão desobrigadas do depósito recursal. E, em relação a um outro grupo de empregadores, os empregadores domésticos, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, a elas se concedeu o alívio de ter de pagar apenas metade do valor legal do depósito recursal. Eu confesso aos senhores que eu não entendi por que o empregador doméstico recebeu essa benesse. Porque eu posso ter empregador doméstico em situações econômicas extremamente diferentes. Uma pessoa bilhardária que tenha 20 empregados domésticos, para quem não faria nenhuma falta realizar aquele depósito recursal, e aquela doméstica que tem uma babá para cuidar do seu filho para poder trabalhar, que é miserável, que já talvez nem precisasse dessa regra, porque ela não vai ter que pagar nada pelo benefício da justiça gratuita. Não é? Então, esse é um outro conjunto de regramentos que temos dentro do ambiente da Lei 13.467, no sentido de alívio do depósito recursal. Em relação aos prazos em dias úteis, como todos sabemos, é uma medida que, com certeza, agrada muito aos advogados, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, óbvio, isso gera um conforto muito grande, mas é claro que compromete severamente o andamento dos processos. Não é? Se eu penso em dias úteis, eu posso fazer um cálculo estimativo por baixo, que em torno de 20% a mais eu terei de demora nos processos por conta dessa nova forma de contagem dos prazos. Não é? É algo, inclusive, que se criticou muito no processo civil, quando o processo civil adotou. Porque o discurso dos mentores do novo CPC é de que o novo CPC iria agilizar a justiça. E, para agilizar a justiça, eles passam a contar os prazos de forma mais demorada. Né? E nós acabamos pegando carona nessa mesma novidade, embora, como já disse o grupo, algumas situações, me parece, claramente não são aplicáveis, não é? A essa forma nova de contagem, como são os prazos de prescrição, os prazos de decadência, o prazo lá de presunção da entrega da correspondência em 48 horas, não é? E assim por diante. E temos ainda um grande problema trazido pela reforma, que é a restrição das causas interruptivas da prescrição. Não é? Nós nunca tivemos regra sobre isso. Aliás, a única regra que temos é aquela que diz respeito aos menores, não é? Que não corre prescrição em relação aos menores, que é uma regra idêntica à que está no Código Civil. Ou seja, nós só temos regra falando de causa impeditiva, não temos nenhuma regra sobre causa interruptiva. E, por isso, sempre utilizamos as regras do Código Civil. Atualmente, as regras do artigo 202. E aí o que vem fazer a reforma vem para dizer o seguinte, olha, agora a prescrição na Justiça do Trabalho só pode ser interrompida por meio de reclamação trabalhista. Eu fico muito satisfeito em saber que vocês, nas discussões internas aqui do Tribunal Regional do Trabalho, vocês acabaram, por maioria, não estou dizendo que não possa ter havido dissidências, né, mas que, por maioria, se consagrou a tese de que essa exclusividade não pode ser sustentada. Mas convenhamos que, do ponto de vista jurídico, é muito complicada a operação de superação dessa barreira. Não é? Porque as causas interruptivas que nós aproveitávamos eram aquelas que estavam no Código Civil.
Lei ordinária. Vem uma lei ordinária mais nova, uma lei ordinária específica para nós, e claramente com caráter excludente, porque usa o advérbio somente, né? Como que a indicar que não haveria nenhuma outra possibilidade. Hã? Ordinária mesmo. Sobre todos os aspectos. Acho eu que, em relação ao protesto, até que dá para a gente, sem forçar muito a barra, em termos interpretativos, defender a subsistência dele. Dentro da ideia de que a expressão reclamação trabalhista, teoricamente, sempre foi considerada ambígua. Não é? Porque a expressão reclamação trabalhista, para nós, é tanto aquele tipo específico de ação movida pelo trabalhador contra o empregador, como é sinônimo para nós de uma ação na Justiça do Trabalho. E o protesto não deixa de ser, ainda que se possa discutir a natureza jurídica dele, mas é uma ação trabalhista. É uma ação trabalhista. Já em relação ao reconhecimento, aí nós teríamos maior dificuldade, porque eu não tenho como fazer a correspondência da expressão reconhecimento de direito, né, para efeito de interrupção da prescrição, em relação à expressão reclamação trabalhista. Ou seja, claramente houve aqui uma tentativa de fato, privar um conjunto de situações de qualquer possibilidade de geração de causa interruptiva. O que, inclusive, desafia uma reação que não é muito boa. Porque, a partir do momento que eu fecho a porta para causas interruptivas, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando a precipitação das ações. Não é? Às vezes, eu poderia estar pensando numa composição que poderia demandar algum tempo, alguma tratativa, algum fôlego pedido pelo empresário para amealhar recursos ou para fazer cálculos. A partir do momento em que eu contraio as possibilidades de interrupção, eu estou gerando uma pressão sobre aquele que precisa reclamar. Porque, a partir do instante que ele não pode se beneficiar mais do leque amplo de causas interruptivas que o CPC, que o Código Civil oferecia, ele passa, então, a ter, evidentemente, menos possibilidade e maior pressa para essa iniciativa de provocação da Justiça do Trabalho. Pois não, Munhoz? O reconhecimento não seria o nascimento de outro e não propriamente uma interrupção? Isso pode ser aceito? Podemos até construir isso, mas aí não seria pelo viés da interrupção. Você poderia falar em uma novação objetiva. Não é? Aí não tem problema. Uma novação, aí tudo bem, não haveria nenhum problema. Não é? Mas não poderia tratar isso como interrupção da prescrição. Não é? É essa a questão. Não é? Porque eu posso não novar nada, eu posso simplesmente dizer, olha, de fato, aquelas horas extras, eu já vi empresas fazerem isso, fazer um levantamento, falar, olha, essas horas extras são devidas. Isso não é inovação. Isso é um reconhecimento expresso, não é, de um dever de pagamento de verbas trabalhistas, que tranquilamente sempre puderam provocar um efeito de interrupção da prescrição, e que agora, me parece, não podem mais. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma coisa, alguma consideração? Não? Eu acho que... E aqui eu faço uma rápida, só para esses últimos, acho, 2 minutos, né? 3 minutos? Hã? Tá, só fazer aqui, só para fechar esse assunto. Uma rápida consideração sobre litigância de má-fé. Eu não fiz nenhuma pergunta. E não fiz, primeiro, porque isso é uma falsa novidade em geral. Claro que temos um detalhezinho que precisamos conversar. Mas, em geral, não há nada de novo em trazer para dentro da CLT os artigos sobre litigância de má-fé, porque os juízes do trabalho sempre aplicaram. Podemos discutir se é uma prática, digamos, incrustada no nosso ambiente rotineiro de julgamentos. Não é? Talvez nós sejamos muito módicos, talvez muito prudentes, talvez muito condescendentes ou complacentes. Isso é outra história. Mas, efetivamente, me parece não haver nenhuma dúvida. Todos os teóricos do processo de trabalho brasileiro sempre defenderam a incidência. E esse caso é de aplicação, não é nem supletiva, é aplicação subsidiária, porque nós não temos nada, não tínhamos nada sobre isso no processo de trabalho. Não é? Agora, é curioso, no mínimo engraçado, que lembraram de copiar o artigo 80 do CPC, que trata da litigância de má-fé no processo de conhecimento, que pode envolver tanto o autor quanto o réu, mas esqueceram de acoplar as regras do CPC sobre execução, em que, normalmente, o litigante de má-fé é só um, né, o executado.
Isso quer dizer que não posso aplicar? Claro que não. Vou poder aplicar, continuo podendo aplicar normalmente, no mínimo com aplicação supletiva agora. Se não subsidiária, supletiva, já que o sistema está incompleto. Né? E aí trago aqui aquelas, só lembrando, né, aquelas situações que o artigo 774 prevê: fraude à execução, oposição maliciosa à execução mediante ardis e meios artificiosos, embaraço à penhora, resistência justificada às ordens judiciais e omissão da indicação e localização de bens penhoráveis. A única mudança realmente inédita, que precisa ser lembrada, e aqui eu vou encerrando, é a questão da improbidade testemunhal. Isso realmente nós não tínhamos. Criou-se no processo do trabalho a possibilidade de se condenar a testemunha que falseie a verdade. Não é? É claro que me parece aqui, pelo menos dois aspectos, podemos discutir muito sobre isso, mas dois aspectos me parecem importantes. Primeiro, só será punível a testemunha quando claramente, conscientemente, dolosamente, propositalmente, ela esteja faltando com a verdade. Porque todos nós sabemos, ou pelo menos temos alguma ideia, de que a memória humana não é algo absolutamente preciso. E cada um de nós tem capacidades diferentes. A minha mulher, quando advogava, sempre me chamou de vadimécum. Ela achava mais fácil ligar para mim para perguntar o artigo de uma lei do que ela mesma procurar num código ou no computador. Né? Outra pessoa pode não saber nada, e não quer dizer que ela seja menos ou mais que eu. São memórias, são capacidades de memorização diferentes. E as impressões podem ser diferentes. Não é? Quer dizer, me parece que partir para essa punição deve preceder a formação de um convencimento muito sólido e consistente de que aquela pessoa, aquela testemunha, de fato, veio ali para mentir e está mentindo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, me parece muito razoável, e a reforma, é claro, que não trata disso. Eu não posso, me parece, punir uma pessoa que é um terceiro, classificado pela lei como auxiliar do juízo, ele é um auxiliar da justiça. Eu não posso condenar essa pessoa sem dar a ela a mínima oportunidade de defesa, que é o que nós temos visto em todos os casos. Houve um caso, inclusive, bem conhecido, que a ata circulou aí, aqui no colega nosso do Paraná, muito conhecido, por conta da reforma, né, que aplicou uma multa violenta na hora lá da ata da audiência, sem ouvir ninguém, sem ouvir as testemunhas. Quer dizer, isso me parece algo absolutamente aberrante. Isso é de uma arbitrariedade que não tem tamanho. Parece que nós já passamos do tempo, há muitos anos, há muitos séculos, eu diria, de condenar uma pessoa sem dar a ela um direito de defesa. Então, acho eu que, mesmo que o juiz tenha convicção plena de que a pessoa está mentindo, eu acho que ele deve apontar a essa pessoa a sua percepção e dar a essa pessoa, de duas uma, ou a possibilidade de esclarecimento ou até de retratação. Porque, até do ponto de vista penal, ela não poderá ser punida se ela se retratar até o momento do julgamento, né, nos casos de falso testemunho. Então, esse me parece um aspecto importante, embora a lei não preveja, mas é uma decorrência do princípio do devido processo legal e da ideia de contraditório e ampla defesa, que não vale só para as partes, tem que valer também para o terceiro, que foi ali para tentar ajudar de uma forma ou de outra, ou ajudar institucionalmente, ou ajudar no mau sentido, e precisa, então, ter essa oportunidade de esclarecimento. Tá? Eu vou parando por aqui, vou passar a palavra a Simone, nossa chefe cerimonial, para fazer o intervalo.